Então, gente, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Eu vou apresentar para vocês a aula sobre moluscos, que é o conteúdo referente ao que a gente vai estudar durante essa semana. Só colocar aqui para apresentar. Vocês viram na semana passada? Quem lembra o que vocês viram na semana passada? Os artrópodes, né? Ó, memória de ostra, hein, gente? Você viu? A gente continua falando, tá bom, dos artrópodes, só que agora a gente vai se aprofundar em outros filos. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Conseguem ver a apresentação? Ainda não. Ainda não? Vamos ver se vai. Agora está Na entrando. internet. Está entrando, né? Tá. Tem bastante gente. Entrou. Tá. Então, na verdade, o legal dessa apresentação é do próprio site da UPET, que é a apostila de vocês. Vai fazer uma revisão do que a gente viu na semana passada com a professora Tânia, e a gente vai ainda acrescentar os filos dos moluscos, tá bom? E dos equinodermos, que vai ficar provavelmente uma atividade para a próxima semana. Então, nesta aula de hoje, nós vamos rever, né, as características dos representantes dos filos, dos moluscos, dos anelídeos, dos artrópodes e dos equinodermos. Aqui é só o objetivo da aprendizagem, que seria analisar essas semelhanças e diferenças. Por quê? Porque todo ser vivo, né, a gente sabe que ele é formado por células. Então, a gente tem semelhanças entre esses filos, certo? Porém, ele tem também muitas diferenças, que faz parte da classificação entre eles. Então, sempre quando vocês forem comparar esses diferentes animais, desses diferentes filos, a gente sugere, né, que vocês criem uma tabela. Tanto é que na apostila de vocês já tem várias tabelas para vocês preencherem. Vocês lembram que vocês preencheram? Na página 221, sobre quilópodes e diplópodes. A gente vai corrigir essa tabelinha. Então, a gente sabe, né, que como que são formados os invertebrados. Alguém lembra como são formados os invertebrados? Eles não têm o quê? Eles têm, não é que são esqueletos, é esqueleto do lado de fora. Isso. Muito bem, Lucas. Para o Lucas, alguém lembra mais? Mais alguma coisa que seja importante que dá esse nome de invertebrado? Eles possuem ossos? Vértebras, né? Não. Então, isso que vocês têm que ter sempre em mente, tá? Os animais invertebrados, eles não têm nenhum tipo de esqueleto. Se a gente for comparar conosco, né, e com alguns outros animais, eles não vão ter essas articulações, tá? Então, por isso o nome deles é chamados de invertebrados. Agora, a gente vai relembrar um pouquinho sobre esses vários filos que a gente acabou de falar. Dos artrópodes, dos insetos, dos moluscos. O que a gente está vendo aqui, ó? Quem conhece esse bichinho? Quem já viu? Você está aceitando, Tânia? Hã? Você tá tem ainda aceitando? sim, mas... Tá. Que apita aqui. Qual que vai estar falando, professora? Parecia. Textura, Mas geral. ninguém... Agora sim, agora veio.
Ô, Bozinho. Veio, tá? Agora que pediu, porque até agora não tinha aparecido. Foi o João Pedro. Boa tarde, João Pedro. Coloca nome, número e série no chat, por favor. Então, aqui, ó. Esse primeirinho aqui de baixo, escurinho, vocês lembram como ele chama? Ele é do filho dos anelídeos. Mas não é uma minhoca. É bem famosa. Vocês estão com a apostila de vocês? Abram aí na página 210. Vamos ver se vocês... Quem que vai achar o nome desse bichinho? Está na página 210 da apostila de vocês. Sanguessuga. Isso. Isso, exatamente. Tá? Ele é um anelídeo de água doce. E ele pode chegar a medir até 13,5 centímetros. Então, nós já falamos dos anelídeos, lembram? Então, hoje eu estou meio que fazendo uma recapitulação, né? Para lembrar alguns pontos. Eu vi certo? E umas pedras bem molhadas pelas cachoeiras. Tinha bastante. Cachoeira tem bastante. Tem bastante nas cachoeiras, isso mesmo. Né? Então, os anelídeos, ele tem um corpo segmentado, né? Ele parece que ele é formado de diversos anéisinhos. Tá? Dos mais famosos animais, né? Que são os anelídeos, é a própria minhoca. Né? Alguém aqui já foi pescar com minhoca? Sim, professor. Sim. Então, antigamente, as pessoas, quando elas iam fazer uma pescaria, por exemplo, elas iam num ambiente molhado, que é onde a minhoca gosta de ficar numa terra úmida, né? E ali, naquela terra, é onde ela faz o habitat. E aí vocês, né, quando vai numa pescaria, próximo de um lago, né, onde um tanque, tem um peixe, caçavam as minhocas para fazer de isca para pescar, tá? Então, ela gosta do quê? De viver num lugar úmido e escuro. Ela gosta de viver embaixo da terra. Tá? E existe também alguns lugares que eles fazem a minhococultura, que é a criação de minhoca, tá? Porque ela ajuda muito nessa parte de fertilização do solo, tá bom? Criação de ursos. Então, vocês têm que ir começando, gente, a fazer um esquemão resumido, tá? Para vocês poderem ir relembrando das características de cada um desses filos. Então, a gente falou aqui da sanguessuga, né? E da minhoca. Oi. Boa tarde, Bia. Eu gosto da Bíblia, professora. Eu tenho lixo Não entendi. orgânico e transformo em adubo. Mas o professor tem de alguns meses. Tá abafado o seu som, Lucas. Tá abafado, né? Eu falei, será que sou eu que é. estou ouvindo muito? Mas deu não tá assim, como se tivesse com o microfone dentro da boca, sabe? Quando tá muito abafado. Tenta falar de um pouquinho mais distante, eu não sei, ou mexer nele. Eu vou pegar aqui meu fone com o microfone. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora, quem está com a apostila, que é interessante que vocês vão acompanhando, na página 211, tá bom? A gente tem um poliqueto, tá? O poliqueto também é nessa mesma classe aqui da sanguessuga, das minhocas, que ele é um anelídeo marinho. Só que ele respira debaixo de água. Como que é feita a respiração debaixo d'água? É das brânquias. Isso, é por meio das brânquias, tá bom? Que são filamentos com numerosos vasos sanguíneos,
que quando entram em contato com o oxigênio da água, favorecem a passagem deste para o sangue. Então, o sangue, ele é responsável, né, as células sanguíneas, por levar o oxigênio por todo o corpo, tá? Só que como é feita essa respiração debaixo d'água, então é feita através das brânquias. Professora, Oi? sabe, lá todos os animais do mundo, eu faço todos os animais do mundo, respira pelo oxigênio, né? Até os água, da água, só que pega o oxigênio da água, né? Fica em branco. Lucas, está muito ruim o seu microfone agora. Professora, Oi? assim quer dizer que todos os animais da água também respiram o oxigênio da água, certo? É quase que respirasse o próprio. A gente não tem o mesmo oxigênio, né? Mas a gente tá. Se você puder escrever no WhatsApp, eu acho que fica melhor, eu Ou no consigo chat aqui escrever. mesmo. Ou no chat, porque no WhatsApp, é que aí eu vou sair. É difícil Melhor no explicar. chat. É, Não, professora. E os animais marinhos respiram oxigênio também, certo? Mas o oxigênio fica dentro, presente na água, certo? agora eu deixei maior. Professora, Vamos lá, agora eu deixei maior aqui, acho que fica melhor. Deixa eu voltar aqui. Ô, Lucas, eu não estou conseguindo te ouvir, eu vou continuar falando um pouquinho daqui. Se você puder pôr no chat ou no WhatsApp, assim que eu conseguir olhar, eu já te respondo, tá bom? Coloca no chat que eu leio para a Roberta, Lu, Isso. a sua pergunta. Obrigada, Tânia. Ou o seu comentário. Bom, então aqui a gente viu então três diferentes animais que pertencem então ao grupo, né, ao fio dos anelídeos. Aqui, o que a gente consegue ver aqui do lado, aqui em cima? Lembra do peixinho Nemo? peixe palhaço. Não, mas aí não é um peixe palhaço, né? Sim, eu tô dizendo. Mas ainda não trocou de lado, viu, professora? Oh, oh. Ô, Então, Tânia, ele quer esse amarelinho aqui, ó. Sim. Ei, professora. Agora melhorou o áudio? Melhorou. Coloquei agora o fone com o microfone. Queria falar, professora, que os animais marinhos também respiram oxigênio, só que o oxigênio presente na água, certo? Exato. sim. Assim, professor, eles não conseguem respirar. Não, eles conseguem exatamente respirar do lado de fora da água, não, porque a pele dele resseca e eles morrem por falta da água. E porque eles não têm pulmão, né, Lucas? Eles têm brânquias, né? E as brânquias, elas só conseguem tirar o oxigênio que está dissolvido na água, né? Assim, Não se eles tira tivessem o pulmão. oxigênio do ar. Aí conseguiria. Legal. Agora, esses daqui, ó, eles estão. Esse aqui é um animal muito, muito antigo, né? Conseguem observar? Está parecendo uma esponja? Isso mesmo, Tânia? Parece. Eu não... Eu fiquei na dúvida se é uma esponja ou um selenterado, né? Acho que é um Ou um selenterado, que selenterado, é né? uma anêmona. Uma anêmona, também fiquei na dúvida. Mas o importante é que vocês saibam que é daquela classe dos primeiros seres vivos, né? Que eles são obrigatoriamente que vivem aonde? Em animais aquáticos, né? E eles fazem parte, né, os cnidários, de animais marinhos. Quem são os cnidários? As medusas, as anêmonas, tá? Corais. Todos aqueles corais que são... Aí, né? Certo.
A Hidra também, não é ou não? A Isso, hidra, exatamente. exatamente. Então, todos esses animais, né, desse grupo, eles são bem diferenciados, né? Imagina, tem a medusa, aquela água-viva, a anêmona, os corais, eles são bem diferentes uns dos outros, tá? Uns podem nadar de forma livre, os outros eles têm que ficar fixos nas rochas, então no caso daqueles que a gente chama de pólipos, né? Então eles e os corais também ficam fixos, tá? Eles foram, acredita-se que eles foram os primeiros, né, animais que surgiram aí na teoria da evolução. Assim, que tem todo esse corpo, né, que é visível. Enfim. E só uma curiosidade que a gente tem aí no livro de vocês, na página 201, eles falam assim, que as medusas, elas são alimentos bastante procurados por tartarugas, né? Então, às vezes, as tartarugas confundem sacos plásticos jogados no mar com essas medusas. E elas podem acabar morrendo se engolirem esses sacos plásticos, né? Elas Então, ficam asfixiadas. elas morrem asfixiadas. Então, é uma dó, porque é uma irresponsabilidade muito grande do ser humano, né, jogar plásticos nas praias, né, sabendo que eles podem causar a morte aí dos animais, tá? Então, só para a gente ter consciência da responsabilidade que todos nós temos, né, em relação à poluição e a evitar que essas coisas aconteçam, né? Certo? Aqui foi que a professora Tânia deu aula na semana passada, que vocês lembram, certo? Quem lembra a que grupo pertence a borboleta? A que grupo pertence a borboleta? São crustáceos? Borboletas são crustáceos? Não. Então são o Faz aí quê? da parte de invertebrados? Todos eles, mas de qual dos grupos dos artrópodes? Lembra que eu falei que os artrópodes tinham perninhas articuladas e que eles eram Certo. divididos em grupos, né? Professora, Qual grupo? O mesmo grupo da barata. Barata é o quê? e professor, deixa eu fazer uma pergunta também. Ainda tá no slide 1, que tá mostrando da esponja, o caramujo, o sanguessuga e a borboleta? Sim. Isso. Ah, tá achando que assim, eu já tinha mudado e a gente tava na mesma página ainda. Não. Tá Nós, a gente aparecendo. está fazendo uma revisão. Então, vamos lá. Vou falar. Os artrópodes, eles são divididos em crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e insetos. A qual desses grupos a borboleta está presente? Isso mesmo, Isabela. Ao grupo dos insetos. Tá? Exatamente. Tá? Então, procurem lembrar disso. Esses são os grupos pertencentes, as classes pertencentes, né, ao filoartrópodes, dos artrópodes, tá bom? Aqueles que ainda estão com dúvida, tem um resuminho bem interessante na página 211, tá? E aí, além desses tópicos, então, por exemplo, que a professora acabou de explicar, né, pela revisão. Os insetos, então, borboletas, gafanhotos, besouros, libélulas, baratas, moscas, mosquitos, pulgas. Aí tem na linha de baixo, aracnídeos, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. Aí virando a página, na 212. Quem são os quilópodes? As centopeias ou as lacraias? Os diplópodes, os piolhos de cobras, emboás e gongolos. E os crustáceos, lembram mais dos animais marinhos, né? Siris, caranguejos, lagostas, lagostins, cracas. Então, assim, todos eles têm o desenhinho, né? A foto deles para vocês diferenciarem, tá? E Professora, Oi. você vai mostrar depois uma foto do lagostim? Que eu nunca vi uma foto de lagostim, sério. Lagostins? Deixa eu ver se eu acho aqui, a gente já coloca.
Tá? Então, é importante que vocês saibam diferenciar esses grupos dentro dos artrópodes, tá bom? E eles sabendo que eles têm o quê? Um corpo articulado, certo? Artros, que é articulado, podos, que significa pés. Então, todos esses têm pernas articuladas, de modo que conseguem se movimentar eficientemente, tá bom? E eles são uma maioria dos animais, né? Eles são bastante diversificados. E agora a gente vai entrar, aí aqui a gente já fez aquela atividade do artrópode, a característica, a classe, falamos dos insetos, falamos um pouquinho dos aracnídeos, falamos do perigo do escorpião, falamos um pouquinho dos crustáceos e vocês fizeram uma tabela para diferenciar quilópodes de diplópodes. Então, esse conteúdo já era para vocês estarem um pouco mais afiados, né? Já era para ter mais respostas, tá bom? E o dessa semana, a gente entra na página 222, que é sobre moluscos. Então, a gente vai falar dessa classe aqui, que a gente pode ver um caracol. É importante um caramujo, né? A gente vai ver que tem 2 tipos. É importante que vocês façam essas tabelas para que vocês consigam diferenciar uns dos outros. Então, isso aqui vai ficar para vocês como um para casa, né? Além da atividade da semana, se vocês puderem, vocês façam uma pesquisa individual em cada um. A gente já falou que cada um pertence, né? Mas vai lá dentro do seu livro, da sua apostila, e vai fazendo uma tabela sobre os filos que pertencem a esses animais. Do slide anterior. Então, falando agora da atividade dessa semana, a gente entra nos moluscos, né? Os moluscos, eles são, na grande maioria, animais o quê? Aquáticos, que vivem nos mares, tá bom? Ele é muito antigo, né? Então, os primeiros surgiram aí há mais de 500 milhões de anos. E os caracóis de jardim, as lesmas, os mariscos, tá bom? Os caramujos, as ostras, os polvos, as lulas, são exemplos de moluscos. Então, eles podem viver tanto em ambiente terrestre, como alguns são exclusivamente aquáticos, tá? Alguns apresentam conchas externas. Quem aqui não gosta, né, de pegar concha no mar? Pelo menos gostava quando era menor. Né? Então, a concha... Gosto até hoje. Gosta até hoje? É bom, Gosto né? até hoje. São tão bonitas, uma diferente da outra, né? É uma característica dos moluscos, tá bom? E também eles são importantes para a alimentação, né? Então, muita gente usa aí os animais marinhos, como lula, né? Até alguns caramujos e ostras como fonte de alimentação, né? E mariscos também, tá? Vocês gostam de frutos do mar? Lucas perguntou o que é marisco. Tá. Sabe aquela conchinha que é fechada, que parece, quando ela está aberta, parece uma asinha de borboleta? Você vê na praia? Já viu, Lucas? Não? Então, deixa a Roberta terminar de explicar. Eu já vou deixar aberta a página aqui, com uma foto de lagostim, que você ainda perguntou agora, e uma foto de marisco para você ver, tá bom? A hora que ela terminar, eu ponho, tá? Legal. E, nossa, quem ama marisco, né? Tem gente que adora comer marisco numa paella ou num espaguete de frutos do mar. O pessoal come bastante. Eles chamam de caldinho de sururu. Ah, é verdade. E como que eles podem ser classificados? Oi? Eu nunca comi frutos do mar, mas eu já comi camarão gigante, viu? É uma espécie de camarão gigante, não é lagosta, é outro.
É Ah, um camarão. É o pitu que você comeu. É bem É, grandão. que é tamanho de é um o pavê de pitu. churrasco, mais ou menos. É, Nossa, muito grande. Mas é Tem gente que grande. gosta, né? Tem gente que gosta. Eu sou média. Eu gostei. eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. É gostoso, é. Lagosta só porque é gostoso, viu? Lagosta Muito também é muito chique, ela bom. gosta. Peixe é gostoso, viu? Teve gente que falou que peixe é ruim. Não, Peixe é peixe mal gostoso. também gosto de peixe. É Ó, uma aqui nós delícia. temos uma... Eu já comi até peixe tu. peixe cru da comida japonesa, né? Uhum. Mas é uma alimentação saudável. A lesma, gente, que está aqui nessa figura, ela é um representante de moluscos, tá? E a maioria, então, como nós falamos, as conchinhas do mar, representa então, essa concha calcária para proteger o seu corpo. O corpo é dividido em pés, cabeça e massa visceral. E eles podem ser classificados como gastrópodes, bivalves e cefalópodes, tá? Então, qual que é a característica dos gastrópodes? Deixa eu ver se ele fala aqui. Não, vou falar para vocês. Eles vivem em ambientes terrestres, são as lesmas e os caracóis. Por que ele tem esse nome? Gastrópodes, alguém sabe? Nem ideia? Professora, Ah, você veio me perguntando assim, ó. Como uma lesma parece. Como se fosse. Parece um caramujo, só que sem uma concha. Parece? sim, parece. Eles são, tipo assim, parente perto ou não? Parente de São do perto, né? mesmo grupo, parentes Sim, sim. próximos. Eles são Mas, gastrópodes também. mas qual será que é a diferença dele? Parece muito mais um caramujo sem concha só. Não é? Exatamente. Ele é uma lesma porque ele não tem uma concha calcária para proteger o corpo dele. Aí será que ela já nasce. Aí quer dizer que todo caracol já nasce assim e vai procurar uma concha, não? O Não, caracol já nasce com uma concha. não. O caracol, ele nasce sem a concha quando ele é larva, e aí ele começa a fazer a sua concha. Ele mesmo produz a sua concha. Já a lesma. A lesma não produz concha. É um exemplo de molusco que não tem concha. Igual o polvo. Já imaginou? O polvo já é enorme. Imagina um polvo com concha. Mas existe um Existe um animal povo, né? chamado Ainda existe um Nautilus. povo. Ele chamava Que tem Nautilus, uma concha. que tem os tentáculos igual do polvo, né? Que tem uma Também, concha. só que ele tem uma concha. Uma concha caracolada, não é? Tipo assim, em espiral, não é? Isso, isso. Tá? Certo. Ele ainda é como se fosse um fóssil vivo, não é? Isso. Porque ele é o mais dos mais antigos. Uhum. E não tem lesma só na Terra, não, sabia? E professora, Vou abrir aqui para depois mostrar para tem você. quantos exemplos de fósseis vivos, professora? Muitos. Não sei te dizer números. Tem mais de 100 ou não? Não sei te dizer números. Mas tem bastante. A própria lesma do mar também é. Certo. A esponja do mar também, né? Também as esponjas do mar. Mas os dinossauros morreu, né? Com o impacto do meteoro. Sim. É o que se acredita, né? É, não tenho certeza. Ou morreu Mais mesmo por causa provável. que. Ou morreu, será, por causa de esqueci, uma época glacial, só que extrema, que nada conseguiria Então, mas isso sobreviver, né? ocorreu por causa do meteoro que atingiu a Terra, que abalou. Aí fez tsunamis Isso, também, que também. matou os dinossauros que não estavam perto. Aí, assim, o impacto lá matou tudo, colocou fogo, fez uma nuvem de fumaça que tampou lá o céu, não deixando a passagem da luz. Aí pronto, Exatamente. só poucos, né? Não, exatamente só as aves, né? Aves são como se fossem dinossauros. Exatamente são os parentes mais próximos dos dinossauros, né?
Eles são uma ramificação. As aves são ramificações dos répteis. São descendentes Certo. deles A também. gente vai ainda estudar essa Essa parte um pouco mais para frente, tá bom? Então, Nesse ano ou não? Sim, voltando aqui, então, gente, para a gente poder classificar os moluscos, né? Então, os gastrópodes, ele tem essa parte gastro, né? Que quer dizer ventre, tá? E podo quer dizer pé. Então, normalmente ele encosta, tá? Toda essa sua parte gástrica, da né? barriga, né? A barriga dele no chão. Então, e quem que são os gastrópodes, tá? São os caramujos, os caracóis, as lesmas, tá? E eles têm o corpo, então, dividido, como tá aqui, ó. Ele é dividido o corpo dele entre corpo, cabeça, né? Aqui tá pés, cabeça e massa visceral, né? Eu divido cabeça, pé e massa visceral, tá? Então, ele tem essas três partes. E os bivalves, né? Quem são os bivalves? Eles são aquelas ostras, mariscos, né? Que a professora Ana pegou a foto para mostrar para vocês. Mexilhões. Eles vão possuir também essa massa visceral, tá? E normalmente vai ter o quê? Duas conchas. Por isso que tem essa parte bi, né? Bi significa Bivalve. dois, né? Então, lembra do caracol. O caracol tem uma concha só, né? Uma concha formada único, de formato único. Nos bivalves, essa concha ela é dividida ao meio, então ela se abre, né? Formando duas partes. Por isso que é bivalve. Isso, exatamente. Por isso que é bivalve, tá bom? E é onde ficam esses bivalvos? Eles normalmente ficam presos em rochas, né? Madeiras flutuantes, pedras, certo? Casco de navios, Cascos de afundado. navios. E também é do que eles se alimentam? Eles se alimentam de substâncias orgânicas presentes na água. Então, bactérias, protozoários também, tá? Então, esses são os animais bivalves. Se vocês pegarem na página 223, vocês vão ter o exemplo da ostra e dos mexilhões. Existem até ostras gigantes. Vou colocar Professora, também foto aqui. é verdade que existe ostras gigantes. Tem pérolas gigantes também dentro, né? Algumas. Mas, professora, Pode falar. as tracas, professora, elas, quando colocam algum animal marinho, por exemplo, a tartaruga, se colocar em água doce, elas vão embora, certo? Solta do animal na hora. Certo? Certo, mas a craca não é um molusco. Sim, claro. Mas tô dizendo, esse solta quando tá na água doce, certo? Uhum. Por que será, né? Porque elas vivem em água salgada. Sim, claro. Elas vivem nos oceanos. Exatamente, na água salgada. Então, o pH, Exatamente. a falta de sal, tudo muda, e aí ela não consegue viver. Uhum. Ela morre. A água doce exatamente tem um pouco de sal, né? Não, tem sal exatamente, mas tem muito menos do que de água salgada. Isso. É muito menos. Aí chamam de água doce, por causa que não faz nenhum mal para nós, né? Uhum. Menos que esteja contaminada, né? Não, contaminada faz mal, né? Uhum, sim, claro. Dizer, menos se está contaminado faz mal. Ah, menos. Mas se não está. Inclusive, esses animais bivalves, né? Se eles estiverem num ambiente poluído e for consumido por nós, né, seres vivos, humanos, a gente pode se contaminar através deles, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente para não comer esses alimentos crus. E para a gente finalizar, então, essa classificação dos moluscos, tem os cefalópodes, né? E quem são os cefalópodes? Aqui, ó, nós temos o polvo e a lula, tá? Eles têm potentes tentáculos, como ventosas, que se usam para defender e apanhar suas presas. Eles nadam e se escondem em tocas. São também rica fonte de alimento para o ser humano, né? Então, muitos se alimentam de polvo, de lula, tá?
Eles movimentam-se lançando jatos de água em uma direção e são impulsionados na outra direção. E quando são atacados, lançam uma tinta escura. Aí sim, né, lembra da Dory, quando eles vão para um museu e o povo lá solta uma cor escura no filme. Por quê? Porque é uma defesa deles, para poder se defender de animais predadores. Então, com isso, a gente finaliza essa parte dos moluscos. O que vocês têm que fazer para essa semana? Na página 224, tem um exercício para vocês fazerem. Elaborar um texto com 3 parágrafos, aonde o primeiro vai ser quando os moluscos surgiram na Terra. O segundo parágrafo vai explicar como ocorre a respiração dos moluscos aquáticos, que a gente já explicou hoje durante a aula. E o terceiro vai explicar a importância dos moluscos aportando um aspecto positivo e outro negativo. Então, vocês façam essa atividade, tem que mandar para mim e para a professora Tânia. Só para a gente finalizar aqui, então, tem os anelídeos que a gente já viu, já fizeram atividade, mas para relembrar, eles têm o corpo alongado, dividido entre anéis, encontrados, então, tanto em ambientes aquáticos como nos terrestres, e eles são classificados como oligoquetas, poliquetas e irudíneos. Os artrópodes que a gente falou, pernas articuladas, exoesqueleto, que é o esqueleto externo, né? Formado principalmente por quitina, que é uma substância que dá essa parte durinha, né? Do exoesqueleto, tá bom? E a classificação deles na página 211, se vocês ainda têm dúvidas, quem é inseto, quem é aracnídeo, quem é crustáceo, quem é quilópode, quem é diplópode, vai lá na página 211 e escreve, porque aí vocês vão memorizando. Os equinodermos eu não vou falar, porque a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Acho que é isso, Tânia. Daí eu não sei se você quer. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Isso. Aí eu vou apresentar aqui as fotos. Isso. Parei? Parou, já estou compartilhando já. Tá. Então vamos lá. Vamos começar pelo lagostim. O lagostim é esse daqui, tá? Pode ver que ele parece uma lagosta, só que bem menor, ó. Tá? Então ele é maior que o camarão, né? Mas menor que a lagosta, tá? Mas tem o mesmo aspecto de uma lagosta, tá? Só que é menorzinho, ok? Aqui, os mariscos, tá vendo? Olha, né? Acho que agora vocês começaram a lembrar, né? De ter visto. Tá? Então, o animalzinho é esse rosinha aqui de dentro. E essa parte de fora é a concha dele, um dos lados da concha. Aqui, ó, eles estão com a concha aberta, inteira, né? Só que ela tá abertinha. E aqui no meio é o marisco, o animalzinho. Tá? Molusco também, a lesma do mar. Elas são lindas, existem várias, de vários tipos, né? Com várias cores, formatos. Professora, Oi. pode ter lesma do mar gigante ou não? Elas não são muito grandes, tá? Mas pode ter. Mas elas podem ser bem pequenininhas e gigante não. Tá? Nunca ouvi falar. Olha essa aqui, parece um coelhinho. É verdade. Não é linda? Olha só. Mas não é venenosa? Então, algumas sim, tá? Quanto mais coloridas, de cores mais vibrantes elas têm, né? Elas têm algumas células de veneno, sim. Tá? Mas são lindas. E tem umas que são feias. Igual a terrestre, ó. Né? Muito sem graça. Igual a terrestre. Tá? Mas a maior parte, ó, essa aqui é bem grandona, ó.
Quantos metros? Ah, não sei quantos metros, mas ela é bem grandona. E, professora, pode matar Ah, o veneno dela? Não. não entendi. Não. Ela causa uma ardência e irritação da pele. Tá? Não se matar. E elas rastejam, né, pelo solo. Olha essa aqui. São Olha. bem bonitas, né? Agora, a que eu mais gosto é essa daqui, ó. Olha que bonitinha. Elas comem alguma coisa plâncton lá, ou esqueci o nome. Elas Concha comem de plâncton lá. fitoplâncton e É, zooplâncton. esqueci. Isso, Fitoplânctons. E eles são aqueles plânctons brilhantes. isso, também elas comem. Aí se a gente comer fitoplânctons, professora, a gente pode ficar brilhante? Não, não. Aqui uma ostra gigante. Repara que o homem é quase do tamanho da ostra, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem umas ostras gigantes, professora. Pode ser também ter de uma âncora, não é? Olha o tamanho dessa aqui, que grandona também. Né? Aqui, olha. Maior que o homem, tá vendo? Ele de Isso que braço não é uma pedra. aberto. Não consegue, não. É uma ostra. Olha aqui a Ei, e como faz para abrir umas ostras desse tamanho, professora? Bem complicado, né? Elas são muito fortes. É Mas muito sabe difícil de abrir uma ostra. E sabe quando abre a ostra, tem pouquíssima chance de ela sobreviver, né? Ela pode Sim. morrer na hora. E aqui um Nautilus que a gente falou, né? Tá? Sim. Aqui é uma concha, olha como ela é por dentro, tá vendo? Esse que não é feito na impressora, professora? Não. Olha, É parece cortada. que é feito na Tá no mão humana, não museu. parece não? Essa aqui é uma foto do museu, museu Ela cortou em natural. 2 pedaços? Ela tá cortada no meio. Não, bonito, né? Bonito. Bonita, Mas né? Olha aqui. ela é uma espécie de extinção ou não? Ele é muito antigo, né? Por isso que ele é chamado de fóssil vivo, tá? Sim. E não é em todos os lugares que você encontra ele. Olha aqui uma concha inteira. Aqui no Brasil pode encontrar? É provável que Não, não. ele é em águas frias, não é, Roberta? No Brasil não tem. No Brasil não tem. É mais em águas Em frias. águas frias. Tá? Aqui, ó, o esqueleto da concha. Mas é enorme, né? Ela é bem Ele grande. é muito grande, não. Ele é bem grande. Ei, Tá? e professora, Oi. e os cientistas lá que mataram sem querer a ostra mais antiga do mundo, né, professora? Você viu isso aonde? Tive isso lá no vídeo. Mas o cientista lá foi abrir lá a concha lá mais antiga do mundo para estudar ela e ela acabou morrendo. Eles não teve cuidado. Repara que o olho do Nautilus, né, assim como, deixa eu abrir aqui, ó, o olho do polvo, né? Deixa eu achar aqui, ó, o olho do polvo, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, né? E os olhos das lulas também são muito desenvolvidos, tá? Então eles conseguem enxergar quase como nós humanos. O olho de todos os animais, assim, né? Que a gente viu, de todos os invertebrados que a gente viu, o que tem o olho mais parecido com o dos seres humanos são desse grupo de cefalópodes. Então, dos polvos, das lulas e dos náutilos. Eles têm uma visão muito parecida com a nossa. E professora, qual é o outro? Eu acho que era tipo um crustáceo que enxerga 13 cores. Não é só 4 igual nós. Não, é 3, não é 4 nossos que nós enxergamos. É 3 ou 4 que nós enxergamos, professora? É o verde, o vermelho e o amarelo. E o resto a gente mistura. Assim, 3 cores. E tem um lá que chega a 13 cores, não é? Só que eu não sei, não. Enxerga, né? Não. Pergunta o olho mais complexo do mundo. O olho? Mais complexo do reino animal do mundo.
Depende do ponto de vista e da função que você vai querer exercer dele, entendeu? Porque se você parar para pensar, os óleos compostos, né, de insetos, eles são muito mais complexos do que um óleo simples, né? Porque ele é uma reunião de vários ocelos e eles têm que trabalhar todos ao mesmo tempo, senão não vai conseguir enxergar. Então a complexidade é muito maior nesse ponto de vista, né? Agora, na questão da nitidez de imagem, né? Você teria, por exemplo, as águias que enxergam muito mais longe, né? Não só as águias, mas as aves de rapina, e coisas muito menores do que a gente consegue enxergar. Então, aí, né, nesse ponto de vista, seria mais complexo. Então, depende da função, né, e do que você vai estar analisando ali para caracterizar como Professor, mais ou menos complexo. professor, Sim. as águias conseguem enxergar uma presa pequena até 3 quilômetros de distância. Elas enxergam muito longe. Ah, e também elas têm. Parece que elas vão assim, ó, ver o futuro, o que vai acontecer, porque elas passam em lugares pequenos, assim, rapidão, professor. Pode chegar até 300 quilômetros, assim, ó, passa rapidão lá. Se para em buraco pequeno, voando. Voando. Uhum, pela cerca, no meio da cerca, sabe? Roberta, Então, Passa voando. então só para a gente recapitular, gente, para a gente encerrar, né? É importante vocês, então, fazerem essa atividade, que são esses 3 parágrafos, tá bom? Da página 224, e diferenciar, né, que a gente falou sobre cada um dos tipos dos moluscos, né? Tá? Os náuticos, por exemplo, eles são do quê? Da classificação dos cefalópodes. Então, vocês vão fazendo os resuminhos de vocês para vocês não esquecerem. Mas acho que foi só isso, Tânia. A atividade dessa semana é mais sobre só os moluscos mesmo. Tá bom? tá bom, gente? Dúvidas? Não. Não, Não? não. Poliana, não? Então tá joia. Então aguardamos, né, Tânia? Sim. A Então, atividade de estamos aguardando a 2023. atividade, estamos aguardando a atividade de vocês. A da semana passada, que um monte de gente não mandou, né? A Nem Roberta olhei até ainda perguntou para aqui, mim mas eu fiz o também. levantamento. Ainda tem gente que está faltando entregar mesmo. Um Eu monte de gente mandei. que não mandou. Então, assim, mandar a atividade da semana passada, gente. Se tiver mais alguma atrasada, manda. Né? Mandar dessa semana, a gente fica aguardando. Se tiver qualquer Isso. dúvida, pode chamar tanto eu quanto a Roberta. Se por acaso eu não estiver online, a Roberta tiver, gente, pode perguntar para ela, tá? O pessoal do Isso. sétimo C. A e B, sétimo A e B. Roberta não está online, né? Vocês estão precisando tirar uma dúvida para responder? Pode perguntar para mim, tá? Não tem nenhum problema, tanto eu quanto ela podemos responder as dúvidas de vocês, tá bom? A gente está trabalhando juntas aqui, né? Uma ajudando sempre a outra, tá? E bom final de semana para vocês, um bom resto de semana, né? Descansem no final de semana, então façam as atividades de vocês durante a semana para poder descansar no final de semana, tá bom? E é isso, né? Obrigada, Até a gente, semana que então, vem, pela tá bom? participação de vocês, tá bom? Muito obrigada. Beijo no coração. Tchau, Beijo. tchau. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu nem precisa escrever no lugar,